Qual é a sua opinião sobre animais? Oi, eu sou a Cris e esse é o Falando Pensamentos, podcast onde, como o próprio nome já diz, eu falo os meus pensamentos. Eu demorei muito tempo para entender que a minha relação com animais domésticos não era uma experiência universal e eu sei exatamente qual foi o dia que eu percebi isso. Eu devia ter uns 6 ou 7 anos e a gente foi na casa de uma amiga da minha mãe, que já começa por aí que ela morava em apartamento. E foi a primeira vez que eu fui num apartamento. Era um apartamento baixo, sei lá, terceiro andar, era um prédio pequeno de subúrbio, mas eu nunca tinha nem concebido que existiam outras formas de morar até então. Então foi uma grande surpresa quando eu vi que pessoas moravam em apartamentos. E qual não foi a surpresa maior quando eu descobri que pessoas tinham animais em apartamento? Porque na minha casa eu sempre tive animais, mas era assim, as pessoas dentro da casa, os animais no quintal. O lugar de animal era apenas no quintal, na casinha do animal. Então quando eu vi aquela mulher com 2 gatos castrados enormes e um cachorro poodle, não sei se eu tô inventando cachorro poodle, mas os gatos eu tenho certeza, eu fiquei pensando, meu Deus, como assim animais domésticos e humanos podem coexistir no mesmo espaço? Porque gatos também, até então pra mim eles eram uma coisa meio de rua, meio que fica ali, mas um animal que ele é exclusivamente feito para ficar dentro da casa de uma pessoa, foi uma coisa que me chocou bastante. Isso, e também que nesse dia eu conheci uma garota que se chamava Aienicla, porque o nome dela era o nome da mãe dela ao contrário. E o nome da mãe dela era Alcineia. E isso tem uns 20 anos, eu não esqueci. Porque foi o dia que eu conheci uma pessoa chamada Aienicla, porque o nome da mãe era Alcineia. Com todo respeito aí, Aienicla, se isso chegar a seus ouvidos, espero que você não me processe. Até porque nada demais, né? Porque foi apenas uma experiência marcante da minha infância, tal como diversas outras. Acho que todas, basicamente. Tudo me marcou, como vocês já bem sabem. E aí, nesse apartamento, com gatos, cachorros, humanos, coexistindo, eu fiquei assim, doida. Pensei, cara, então quer dizer que meu cachorro Beethoven, ele poderia ficar dentro da minha casa? Que até então era uma coisa inimaginável pra mim, assim. O cachorro não podia chegar na porta de casa que minha mãe já ficava putaça. Então, até então, eu tinha tido aí por volta de 3 cachorros. Um se chamava Hulk e ele morava na casinha dele. E, gente, normal, ele ficava lá num corredor, preso. E, claro, não acho normal hoje em dia, mas pro meu conhecimento limitado da realidade que eu tinha até aquele ponto, achei totalmente normal. Depois eu tive um cachorro Beethoven, que ele morava nas ruas. Tipo assim, ele ia lá em casa só pra dormir. E ele morava nas ruas. Coisa que, meu Deus do céu, hoje em dia não consigo nem imaginar. Mas que continua sendo normal, acredito eu, em zilhões de subúrbios por aí. Assim, o cachorro ser meio do quintal, meio da rua. Uma vez, eu ia pra escola na van escolar e o Beethoven foi atropelado pela roda de trás da minha van escolar. E ele sumiu, se escondeu num mato. Um dia minha avó achou ele e ela ficava dando carne moída com purê pra ele, até ele ficar bom. E ele ficou mancando o resto da vida dele. E eu devia ter 6, 7 anos também, às vezes 8, 9. E eu não sabia também, né? E, tipo, veterinário não era nenhuma coisa que existia na minha realidade, que a gente mal tava existindo. Quem dirá podendo pagar veterinário, fora que culturalmente mesmo. Às vezes eu via, assim, tipo, veterinário, ficava, gente, quem leva o cachorro no veterinário? Tipo assim. E aí esse foi outro choque quando eu descobri que, sei lá, um cachorro, um gato fica doente, você gasta R$2.000, R$5.000. Porque até então, pra mim, se curava apenas com força de oração e carne moída com purê. E aí, uma parada assim, que, gente, eu já tinha uns 16, 17 anos, que foi quando eu fui pra minha escola do ensino médio, 15, 16, né? E eu comecei a ver o mundo fora da Baixada, que era pessoas levarem o cachorro pra passear.
eu fiquei desbaratinada. Tipo, como assim você leva o cachorro pra passear? Como assim seu cachorro, tipo, sei lá, só faz xixi se for na rua? E você é obrigado a levar ele pra passear todo santo dia, assim. Isso me pegou. E eu demorei muitos anos pra assimilar que quando você mora numa casa com quintal, você não precisa levar o cachorro pra passear, porque ele está passeando ali, né? No quintal. Já é o passeio dele. Mas quando você mora num apartamento, você precisa levar esse cachorro pra fazer um passeio. Tipo assim, meu Deus, como assim? Eu ficava vendo isso e foi toda uma pauta, assim, pra mim, por muito tempo, a relação das pessoas que não moravam em casas com os seus cachorros. Porque a relação que eu tive com o cachorro era muito diferente. Eu sei que tem gente que mora em casas e o cachorro entra em casas também. Completamente normal. Mas eu tô contando aqui pra vocês do ponto de vista do meu descobrimento da relação do ser humano com os animais. Tipo, um coming of age meu através da relação com os animais. Um come of animals. Uma coisa nesse sentido. Coming of age, pra quem não sabe, por exemplo, livros, filmes que falam sobre esse amadurecimento, sobre você virar adulto, você virar adolescente adulto, uma coisa meio assim, se chama coming of age, quando esse é o mote do negócio, você se descobrindo como um ser humano que não é mais criança ou adolescente, não sei. Ensinando isso pra vocês, que eu gostaria que alguém tivesse me ensinado, porque, como todos sabem, eu vivi muitos anos em busca de parecer inteligente, e vocês se chocariam com como saber uma outra palavrinha ou termo ajuda aí a parecer mais inteligente. Não que eu esteja tentando parecer mais inteligente pra vocês, talvez, inconscientemente, mas como vocês já sabem, conscientemente eu já parei com essa batalha há alguns anos. Hoje em dia eu não quero parecer nada, eu quero desaparecer. Mas, continuando ali, o Beethoven felizmente ficou bem, viveu vários anos. Um dia ele morreu. Eu não sei de que também, ele morreu na rua. Talvez ele comeu uma coisa envenenada, não sei, que é outra coisa também muito comum no subúrbio, que é pessoas colocarem comida com chumbinho para os cachorros. Eu não sei também se é comum do subúrbio ou do subúrbio que eu vivi. Mas eu vivi ali numa vizinhança esquisita, que hoje em dia está ainda mais esquisita, tem até barricadas. Inclusive eu fiquei puta ontem, porque eu tava falando qualquer coisa sobre como ser de São João de Meriti me impactou. E uma garota mandou: gata, a primeira oportunidade que você teve, você saiu de lá. E eu fiquei meio... Era pra ter continuado? Era pra eu ter que tirar uma barricada todo dia pra entrar na minha rua? Ai, coisa de maluco. É tipo, muito coisa de maluco. Tão coisa de maluco quanto ter que levar seu cachorro para passear todo dia. E esse é um dos motivos pelos quais eu não pretendo ter cachorro. Isso é uma grande questão, porque meu suposto marido, ele ama cachorro. E eu já falei, tipo, não. E não é nem nada contra cachorro. Também adoro cachorro. Só que eu passo semanas sem querer me levar para passear. Quem dirá levar um cachorro para passear? E aí o pior é que o cachorro, tipo, eu vou me sentir responsável por ele. E eu vou obrigatoriamente levar ele pra passear. E eu vou ficar muito puta. Porque, tipo, há coisas que fazemos por amor. Levar a porra do cachorro pra passear. Mas, tipo, eu não quero. Eu sei que eu não vou querer. Eu não quero hoje. Eu não vou querer depois. Mas quando eu amar o cachorro, obviamente eu vou querer. E eu falei, se você quiser ter um cachorro, eu não vou ter nada a ver com o cachorro. E, tipo, você vai viajar a trabalho. Não sei o que lá. E ele, não, mas eu sempre vou cuidar do cachorro. Eu falei, você não vai. E aí eu vou criar um afeto pelo cachorro. E aí eu vou cuidar da porra do cachorro. Eu vou cuidar dele puta, só que com amor. Só que, tipo, eu nunca vou me dobrar. Nunca vai ser uma coisa que eu faço de boa vontade. Eu, hoje em dia, não saio de casa de boa vontade nem pra fazer nada pra mim. Quem dirá para um cachorro? Quem dirá para o próximo? Poderia até ser um humano também. Não faço distinções entre cachorros e humanos. Então, eu fico colocada nessa situação muito difícil. E aí, por exemplo, eu queria ter um gato. Eu amo gato. Mas eu tô pronta pro gato arranhar todo o meu sofá, que eu fiz uma permuta e custou R$ 8.000? Não, não estou. Isso é ser egoísta? Isso é não amar o animal? Não. Não amar o animal é se eu pegasse ele e maltratasse. Mas quando eu penso nas garrinhas afiadas dele entrando no meu móvel de telinha, eu já fico puta, tipo, de agora. E aí, assim, eu gostaria sim
de ter um gatinho bem quentinho deitando assim em cima de mim e eu alisando o pelinho dele, colocando a mão assim na cabeça dele? Sim, eu gostaria. Mas eu não gostaria de lidar com tudo que implica isso. E aí, assim, se os animais são tão domésticos, tão domesticados, me parece um outro caso aí de erro da seleção natural, né? Porque, porra, sei lá, 300, não, muitos anos que os gatos são domésticos, os egípcios já domesticavam gato, né? Então, sei lá, 3.000 anos que o gato está sendo doméstico e ele ainda não pode não ficar parando a unha no sofá da pessoa. Porra, gente, vamos ter que melhorar isso aí e dar um jeito dos animais domésticos serem um pouco mais domésticos. Porque nada vale ele ser doméstico se no fundo ele ainda quer destruir todo o seu patrimônio. Assim como os cachorros poderiam ter menos necessidade de passeio. E eu sei que alguns têm, como por exemplo os pugs. Mas aí o cachorro ele fica aí o dia inteiro roncando no seu ouvido e tal. Eu tenho uma amiga que ela tem um pug que ele é muito fofo. E ele é muito carinhoso comigo. E aí eu me sinto mal de ser até contra cachorros, porque ele é um querido. Mas eu não sou contra cachorro especificamente, eu sou contra a classe dos cachorros domésticos, que veio dos lobos, e ainda precisa exercitar as pernas. Tal como os seres humanos, que também é outra coisa que eu sou contra, que eu já falei aqui. E ainda sobre cachorros, para vocês terem uma ideia, como o meu bairro tinha uma relação bem estranha com cachorros, tinha uma vizinha, e ela tinha um cachorro. E o cachorro lá, você solta ele, né? Então o cachorro ele ficava na rua o dia inteiro, quando ele queria ele entrava. Só que começou a acontecer que todo dia de manhã, quando minha mãe saía para trabalhar, lá em casa tinha um portão de garagem com um portãozinho no meio, que é o portão de pedestre. Todo dia, quando minha mãe saía, estava um cocôzão do cachorro exatamente no portãozinho. Tipo assim, o cachorro tinha um vasto leque de partes de portão para ele fazer cocô, mas ele fazia bem ali, bem no portão de pedestre. Bem onde você saía e dava um pisadão para sair da sua casa. E o portão de pedestre ele ficava bem na rampinha, que era a rampa do carro subir. E aí isso ficou acontecendo um tempo. Minha mãe estava muito puta. E minha mãe falou algumas vezes lá com a vizinha, tipo, olha, seu cachorro está fazendo cocô todo dia no meu portão. E ela falava, hahaha, que loucura. Não, ela falava assim não, porque ela tinha voz de fumante. Ela falava, hahaha, que loucura. E isso foi se estendendo por um tempo, até que minha mãe, que tem métodos extremamente questionáveis para absolutamente tudo que ela faz na vida, como vocês devem ter percebido por algumas passagens que eu contei aqui, começou a ficar tão puta que ela se prometeu que se no dia seguinte tivesse um cocô lá no portão, ela iria tomar uma atitude. Que atitude seria? Vocês podem estar imaginando. Bem, daquele dia em diante, sempre que ela abriu o portão e tinha um cocô do cachorro lá, ela simplesmente pegava uma pá, atravessava a rua, andava 3 casas para a direita e colocava o cocô na porta desta vizinha dona do cachorro. Religiosamente. Ela fez isso por alguns dias, até que o cachorro misteriosamente parou de fazer cocô lá no nosso portão. E aí não sei se ele parou, se ela começou a recolher o cocô dele lá do portão, mas o importante é que minha mãe parou de ser importunada pelo cocô de cachorro. Então eu vivi a vida toda nesse lugar onde o mundo era um grande pinico, onde o cachorro ele poderia fazer cocô em qualquer lugar indiscriminadamente. Vocês já podem antecipar e pensar qual foi meu choque quando eu percebi que aqui onde eu moro hoje em dia, outros lugares, a pessoa ela não apenas leva o cachorro para passear para fazer xixi, como também cocô. E aí, simplesmente, elas levam um saquinho e elas pegam um cocôzão com a mão e levam para a lixeira mais próxima, ou às vezes até para casa. Cara, eu acho que isso é muito coisas que seres humanos fazem e tá normalizada no dia a dia delas, e elas não realizam o quanto absurdo isso é, até que alguém venha de fora e observe e fale, cara, não é possível que é normal a pessoa pegar um cocôzão com a mão de sacola
Não sei se todo mundo já viu isso, mas é assim, você pega uma sacola, você veste ela na mão como se fosse uma luva, seu cachorro faz cocô lá não sei onde, quando o cachorro faz diarreia, eu sinceramente não sei o procedimento, mas aí você cata e você embrulha o cocô, você fica andando assim, a pessoa tá te dando bom dia com um cocôzão pendurado num saco, meu Deus do céu. Sério, não é possível que as pessoas não parem e pensem, não é possível que não existiu ainda uma startup que venda um pó que dissolve o cocô. Inclusive, fica a ideia, se alguém quiser inventar, eu dou essa ideia de graça pelo bem da humanidade e pelo bem dos meus próprios neurônios que tem que assimilar esse tipo de comportamento. E isso é muito engraçado, porque, sendo bem piegas, essa coisa de cada pessoa é um mundo e tal, e o ser humano, ele tem hábitos muito estranhos. Eu li uma vez um texto que era, sei lá, o ritual do corpo nos Sornacirema. Alguma coisa desse sentido. E aí falava, tipo, os Sornacirema são um povo que não sei o que lá. Não tô ajudando muito, né? Eu não sou boa de sinopse. Só sei que no final o texto Sornacirema é tipo seres humanos ao contrário, alguma coisa assim. E aí você vê que, na verdade, ele estava falando de um ponto de vista, assim, de uma pessoa que nunca tivesse visto um ser humano, como que eles veem os hábitos dos seres humanos. Então eu, por ser uma garota interiorana, eu me sinto muito isso. Em vários pontos da minha vida, por eu ter nascido num lugar pobre, vindo para este outro lugar, ter todo tipo de hábito, de moradia, que eu nunca tinha entendido, nunca tinha contato, que pra quem mora aqui é normal. Tem muita coisa que eu vejo com esse olhar antropológico, assim, de primeira vez, como é o caso desses cocôs que ficam rodando por aí em sacolinhas com donos de cachorros que passeiam eles. E claro que você pode falar, se você não quiser passear o cachorro, existe o passeador de cachorro. Aqui onde eu moro, inclusive, tem um passeador de cachorro e ele passeia junto com um porco. E eu fico meio esquisito. Mas eu, nesses dias que eu não quero botar a cara pra fora de casa pra ver ninguém, nem eu mesma, eu não quero ter que falar com o passeador de cachorro, que inclusive é até um malhadinho, às 6:30 da manhã, quando ele passar pra pegar o cachorro. Eu não quero acordar, não quero falar com ninguém. E por isso eu acho que ter pets exige muita responsabilidade. Mas ainda no campo da escatologia, teve uma época que eu tive um coelho. E eu não me lembro nada sobre o coelho, mas o que eu me lembro era do cocô dele, que era muito fedido. E nosso coelho, ele morava num baú. Era muito comum as casas terem baús, assim, que passavam as pessoas vendendo. Que inclusive as pessoas vendiam baú, vendiam CD, vendiam almofada de porta em porta. E foi num desses caras que eu comprei meu primeiro CD do Os Travessos, que tinha o Rodriguinho, que foi o segundo homem pelo qual eu fui apaixonado, porque o primeiro foi o Antônio Fagundes na novela Porto dos Milagres. E dentro desse baú, meu coelho viveu e morreu também, que uma época ele morreu, de não sei o que. Mas minha experiência com animais domésticos, ela foi um pouco por aí. Teve uma casa que eu morei uns anos atrás, que eu dividia com as meninas, e a menina tinha 2 gatos, ela ficava o dia todo fora de casa. E os gatos, eles ficavam lá comigo, e eu amava eles. E era tão bom. E eles não destruíam meu patrimônio também. Então, às vezes, calha de você encontrar um gato que não tem um espírito de black bloc, que quer depredar tudo que acontece pela frente e espalhar ideias revolucionárias sobre os gatos. E todo mundo sabe que gatos são revolucionários graças ao musical Os Saltimbancos Trabalhões, que tem a música que foi imortalizada pela garota Rafinha, que hoje em dia já é uma adulta Rafinha, do The Voice Kids, que cantava: nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, senhora, senhorio, felino não reconhecerá. Às vezes eu fico me perguntando porque eu nunca fui pro The Voice Kids, ou porque minha mãe nunca deixou eu fazer aqueles testes de criança modelo, sabe? Que as pessoas ficam lá no calçadão de Duque de Caxias recrutando pra dar um golpe e fazer você pagar um book e nunca mais te chamar, Estrela Foto Estúdio.
Porque quando eu era criança eu via Bruna Marquezine, eu poderia estar ali chorando também na TV. Mas eu não tive oportunidade nem de cair num pseudo-golpe e fazer um book no Estrela Foto Estúdio, que também era meu sonho. E, portanto, tendo ali os saltimbancos trapalhões provando que gatos são revolucionários. Coelhos eu acho que não. Eu queria falar um pouco também sobre os animais não domésticos, mas acho que isso é assunto para outra hora, porque eu não tenho como começar a falar agora sobre como eu tenho muito medo de chimpanzés. Eu tenho pavor do chimpanzé. Eu acho que sim, assim como a cultura pop ajudou a dar a imagem de revolucionário aos gatos, ela também, né, ajudou a dar a imagem de apavorante para o chimpanzé, e o fato dele ser meio humanoide também estraga tudo, porque eu também tenho medo de humanos. Eu tinha medo do macaco Twelves, do latino, não sei se vocês conhecem. Então eu não vou poder falar disso. Mas a gente tem também outra classe de animais domésticos, que é os pássaros, né? Mas eu acho tão caído você botar um pássaro numa gaiola. Eu tinha um vizinho que era passarinheiro. E aí tinha muito passarinho, eles cantavam muito. Eu detesto canto de pássaro até hoje, porque em volta da minha casa ficava muito barulho de pássaro. E por mais que algumas pessoas que crescem na cidade, com barulhos de carros, e ficam super felizes quando elas têm acesso à natureza, eu tive excesso de acesso à natureza. Com tanto pássaro cantando no meu ouvido, eu me sentia a porra da Cinderela sendo acordada todo dia de manhã com os pássaros cantando. E até que eu era um pouco, porque era pássaro cantando e eu todo santo dia de manhã tendo o hino que varrer as folhas de uma flamboyant que tinha lá no quintal. Por isso eu odeio a árvore flamboyant até hoje, que é a pior das árvores. Com certeza um dia vão descobrir que ela não é de Deus, que Deus jamais teria feito uma árvore com folhas tão pequenininhas que são horríveis de varrer. Eu tenho certeza disso. Então a gente pode concluir que gatos são revolucionários. Se uma pessoa deixa o cachorro dela fazer cocô no seu portão, é totalmente aceitável você usar o código de Hammurabi do olho por olho, dente por dente e largar o cocô de volta no portão dela. Flamboyants, boiãs, são as piores árvores que existem. E não adianta você ter um cachorro se você não quer levar ele para passear, e muito menos se você não quer ter que encontrar com o passeador de cachorros malhado que vai com um porquinho junto às 6 da manhã. Até a próxima.